Ei pessoal, boa noite. Bom falar com vocês depois de tanto tempo. Márcia? Márcia, você vai Olá, lá. gente, tudo bem? Que prazer estar com vocês agora, ainda mais para falar de um tema que é tão precioso para todos nós, que é o tema que nós vamos falar hoje. É a Síndrome de Irlen. Então, estamos aí passando um período todo mundo isolado, todo mundo em casa, e é um período muito propício aí para a gente fazer esses bate-papos à noite. Como Márcia disse, nosso tema é Síndrome de Irlen, e eu quero fazer uma pequena introdução para vocês, para contar um pouquinho da história de como um oftalmologista se envolve com um tema que, felizmente, é polêmico. Polêmico significa que ele é inovador, que ele está à frente do seu tempo e, evidentemente, isso produz controvérsia. Eu e Márcia, nós somos oftalmologistas e temos uma fundação. Essa fundação a gente já mantém desde que nós retornamos do exterior. Nós morávamos nos Estados Unidos, voltamos para o Brasil e depois de 4 anos fora, com bolsas, nós resolvemos fazer um projeto social no nosso retorno ao Brasil. Éramos ambos professores na Faculdade de Medicina da UFMG e nesse retorno a gente adotou um projeto que era na realidade do professor Hilton Rocha, que é simplesmente ajudar crianças com deficiência visual na escola. Naquela época, o propósito do nosso trabalho era dar óculos de miopia, astigmatismo. Alguns pacientes requeriam um atendimento oftalmológico mais complexo, eventualmente até mesmo uma cirurgia de estrabismo, etc., mas basicamente oftalmologia tradicional. Ao longo dos anos, atendendo diversos pacientes, centenas de pacientes, havia um grupo de crianças que apresentavam comumente uma acuidade visual muito boa, um Snellen 20/20, em tese eram pacientes com visão normal, mas que apresentavam queixas de dificuldade de leitura, e também, muito comumente, nós fomos percebendo ao longo do tempo, essa é uma pesquisa que normalmente não fazemos no consultório, na clínica oftalmológica, mas eles apresentavam também queixas de cefaleia, de fotofobia e de náusea com movimento. Essas 3 condições eram e continuam sendo em oftalmologia incompreendidas. Nós não conseguimos compreender ou enquadrar esses pacientes dentro da clínica oftalmológica, mas ficou aquele grupo de pacientes que nos intrigava e nós, por não conseguirmos dar uma resposta, ficavam como casos como, digamos, isso é estresse visual, a sua dificuldade é psicológica, etc. e etc. Mas era frustrante você não poder ajudar essas crianças. Depois de algum tempo, isso já foi depois do ano 2000, nós começamos a estudar esses pacientes como um caso à parte, num desafio que nós entendíamos que era função do oftalmologista buscar essa resposta. E foi nessa pesquisa, nessa busca, nós estamos falando do ano 2000, em 2002, um colega pesquisador de Ignácio Provencio publica um artigo em 2002 dizendo haver descoberto um novo fotorreceptor na retina humana. Ela já tinha sido descrita na retina de ratos em 1998, e em 2002 Ignácio Provencio publica esse artigo que nós só viríamos a ler em 2005. Nós não tivemos contato com esse artigo imediatamente. E ele explicava, pelo menos parcialmente, por que as pessoas têm fotofobia e por que eles têm cefaleia. Não explicava ainda a náusea de movimento. Então, a partir de 2005, nós começamos a compreender a visão numa perspectiva além de acuidade visual
medido pela tabela de Snellen, que é aquele teste que tipicamente o oftalmologista faz para medida de acuidade visual, principalmente para prescrição aquela tabela de óculos. letrinhas, né? Que a gente fala, se refere como tabela de letrinhas. Tabela de letrinhas. Então, em 2005, a gente propõe ao UFMG a criação de um laboratório para fazer pesquisa em cima de sistema visual. A universidade aceita a criação desse laboratório, que se chamou desde o início Laboratório de Pesquisas Aplicadas a Neurociências da Visão. Neurociências da Visão a gente aborda para neurovisão, é uma abreviatura para facilitar a pronúncia do termo. Então, a partir de 2005, nós começamos a estudar essa condição e nos diversos quadros descritos na literatura no mundo todo, a descrição que melhor enquadrava esse grupo de pacientes era feita por uma psicóloga americana que, além de haver descrito originalmente um grupo de pacientes que apresentavam esse quadro de dificuldade de leitura associado a fotofobia, cefaleia e náusea de movimento, ela ainda propôs o uso de uma transparência, que nós chamamos de overlay, e que nas publicações dela, nas poucas publicações dela, ela demonstrava um efeito benéfico do uso desse overlay. Por esta razão, nós escolhemos o nome de síndrome de Irlen, mas nós poderíamos ter escolhido um grande número de outros nomes, como síndrome da disfunção magnocelular, síndrome do terceiro fotorreceptor, uma série de nomes, uma série de epônimos seriam possíveis, mas nós achamos que essa descrição era simples e o nome, além de tudo, era de fácil pronúncia. A partir daí, nós nos dedicamos ao estudo desse grupo de pacientes e Márcia é que se dedica à parte da pesquisa, do atendimento clínico desses pacientes. Eu me dedico mais à parte da pesquisa, da pesquisa clínica. Eu coordeno um grupo de pesquisadores da UFMG, nós recebemos verba do CNPq, da CAPES, e desde então, cerca de 14 teses de mestrado e doutorado foram orientadas, mais de 40 trabalhos foram publicados, e nós temos hoje uma pontuação expressiva no ResearchGate, que é o site de pesquisa, e eu acho que hoje nós já conseguimos treinar mais de 6 mil profissionais dedicados, com interesse na saúde e na educação, e esse então é a história da síndrome de Irlen. E agora a Márcia vai falar um pouco mais assim do atendimento clínico e da cobertura que ela faz por esses pacientes. Né, Márcia? Você que vê mais os pacientes. Justamente. Né? E vendo esses pacientes, nós observamos que a primeira etapa seria realmente, como há sempre uma queixa associada à parte visual, a primeira etapa seria a gente identificar ou excluir causas ou doenças visuais. E, habitualmente, os nossos pacientes, eles têm uma visão, uma acuidade visual muito satisfatória. E em alguns casos, claro, a gente vai fazer a correção, alguns casos também podem ser também portadores de um estrabismo, etc. Mas o problema principal estava relacionado à atividade visual. E hoje em dia, mais do que nunca, atividade visual significa leitura, significa aprendizagem. E nós vimos, então, que era muito importante haver um estudo que fosse de uma maneira muito mais global, envolvendo uma abordagem multidisciplinar. E foi, então, que nós conseguimos, que acho que foi uma das grandes aspectos desse nosso trabalho, foi o apoio que nós pudemos obter das nossas screeners, que são os educadores. Então, o pessoal da área da psicologia, da pedagogia, da psicopedagogia, da neuropsicologia, os fonoaudiólogos importantes no nosso trabalho, os próprios terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, que foram nos dando esses insights, os próprios assistentes sociais, que foram nos dando uma importância muito maior nesse trabalho, justamente porque ele envolve muitos aspectos,
da atividade visual e da atividade do dia a dia dessas pessoas. E, de um modo geral, nós começamos, então, a abordar essa série, que, na verdade, é uma síndrome com várias manifestações, como sendo, então, a gente começou a chamá-las de síndrome de Irlen, porque foi realmente essa psicóloga pioneira que conseguiu associar essas dificuldades visuais, essa fotossensibilidade, com o que a gente poderia chamar, então, de distúrbios que, para o nosso, a nosso ver, de processamento visual. Então, o que é a famosa, então, que a gente conhece aqui no meio, entre a parte principalmente da saúde e educação, a síndrome de Irlen? É uma alteração visoperceptual. Então, ela envolve não só a visão, como também o trabalho de percepção, que é neurológico, E ele é causado por um desequilíbrio na nossa capacidade de adaptação à luz, que é a matéria-prima da visão. Então, é muito fácil a gente comparar, por exemplo, com o processamento auditivo. Nós sabemos como é importante o estudo do processamento auditivo central e agora nós estamos fazendo exatamente isso na parte visual. Então, tem a adaptação à luz, é importantíssimo e ela vai impactar na forma como o cérebro trabalha com essa informação. E quando não há uma adaptação correta, existe um desequilíbrio no trabalho do córtex cerebral, não só no córtex visual, mas no córtex cerebral, levando a dificuldades, principalmente na leitura, que, como a gente sabe, é uma das atividades mais difíceis que o ser humano aprende a executar durante a vida, porque ele vai exigir, inclusive, o treinamento de áreas não exatamente ligadas ao simples processamento, no sentido de extração visual, mas em todas as outras etapas de um processo multimodal que acontece a partir do córtex occipital e as outras áreas. Então, é muito importante que a gente ressalte aqui que a síndrome de Irlen, ou os distúrbios neurovisuais, como nós médicos preferimos chamar, ela envolve, então, uma coisa muito importante, que é as nossas atividades do dia a dia. E ela tem uma característica familiar. Então, é muito comum que um ou outro dos pais, quando a gente está examinando o jovem, o adolescente ou a criança, eles também se identifiquem com algumas das dificuldades que eles têm. Essas crianças vão relatando quando começam, então, a serem, então, testadas para ver o nível de desconforto e dificuldade que elas têm. Então, o que a gente vê nesses pacientes? Uma fotofobia, uma dificuldade com certas condições de luminância ambiental, e isso afeta na maneira como eles mantêm a atenção visual por um tempo maior. E isso também afeta, então, primeira coisa, fotofobia. Segunda coisa importante que a gente observa nesses pacientes é um problema na resolução visoespacial. O que quer dizer isso? Visoespacial vai impactar na forma como eles acessam um texto. Então, às vezes, eles estão olhando para o texto e eles vão ter uma sensação de instabilidade, como se o texto, as palavras impressas, estivessem vibrando, às vezes tremendo um pouco, desfocando, uma restrição no próprio alcance focal, o que dificulta, na hora da leitura, de extrair palavras, frases e etc. Há também dificuldades na manutenção do foco. E por quê? Porque fica difícil de manter a atenção naquela linha, na sequência de letras. Olha como é complexo, gente, o trabalho de leitura. Outra coisa muito importante que nós observamos nesses pacientes é uma dificuldade para manter o conforto visual. Então, eles começam, às vezes, o olho começa a ficar vermelho, dá uma sensação de desconforto, às vezes vem um lacrimejamento, uma vontade de coçar os olhos, olha, volta, e aquilo vai aumentando. A gente, na oftalmologia, a gente chama isso de astenopia, mas é um desconforto progressivo. E muitas vezes também eles têm dificuldade com a profundidade, com o cálculo de profundidade. E isso significa o quê? Dificuldade, gente, por exemplo, até mesmo às vezes, para olhar para uma lousa, olhar para um texto ou uma legenda de uma televisão, do cinema, de um livro, olhar e voltar para a posição onde estavam, achar a posição.
Eles vão, muitas vezes, vão pegar um objeto, derrubam um copo, eles têm dificuldades para calcular as distâncias, praticando esportes, para dirigir, subir e descer escadas. Então, como vocês veem, isso vai afetando a qualidade de vida, o desempenho das atividades da vida diária. Por isso que né? você fala viso-espacial, né? Isso. É uma dificuldade de trabalhar ou de navegar dentro do ambiente. Exatamente. Né? Viso-espacial, né? Exatamente, eu acho um termo E muito essa bom. coisa do espacial, ela é interessante porque nós, em oftalmologia, nós não estudamos. Nosso trabalho em oftalmo é muito limitado à medida da acuidade visual espacial. Isso. Mas não no conceito do espaço, ou seja, no ambiente no qual você se navega, onde você faz a pergunta, onde estão as coisas? Isso. Aquela clássica divisão da visão, que a gente enfatiza muito na nossa aula, em que ela tem o que você está vendo e onde você está vendo. Exatamente. O que é o que nós identificamos, eu pergunto o que você está vendo, que letra você está vendo. Mas essa dificuldade está muito localizada no onde estão as coisas. Exatamente. E como eu movimento os olhos. Né? Por isso, só esse pequeno intervalo, Não, só para mas isso dar ênfase. foi muito bem colocado, porque a gente sabe isso muito bem em relação a outro estímulo físico, psicofísico, que é o som. É o processamento temporal do som. O fonoaudiólogo, a gente compreende isso muito bem na linguagem. Mas isso existe na visão também. E é o processamento pelo tempo, exatamente isso, que nos dá essa habilidade de calcular exatamente onde a bola está, quanto tempo que demora para ela chegar às nossas mãos, para dirigir. É o componente da visão em movimento, né? Da visão dinâmica, da visão de vídeo, né? Isso. Fala um pouco sobre essa dificuldade. Exatamente. Que a gente chamaria, inclusive, da visão magnocelular. Pode falar, porque você adora falar disso, pode falar você. Será que eu estou pedindo para falar? Não, pode falar. Não, na realidade, realmente me encanta muito pensar que num componente da visão, que na realidade é subcortical, ou seja, nós não falamos desse componente da visão dinâmica, da visão de vídeo. Na realidade, nós, oftalmologistas, não fazemos nenhum teste para você checar a parte da visão dinâmica. Todos os nossos testes é como se eles fossem feitos em fotografias e não na parte de vídeo. Mas pense você que quando você está dirigindo um carro, entrando em uma praça, você está medindo quanto tempo um carro leva para chegar à sua posição, para você tomar uma decisão. Eu entro antes ou eu entro depois desse carro? Eu espero. Essa é o componente temporal da visão. Esse mesmo componente temporal da visão, ele está presente na leitura, porque o que é um movimento? É uma coisa que se movimenta em relação a mim ou o que eu me movimento em relação àquela coisa observada, aquele objeto observado. Quando nós estamos lendo e deslocamos os olhos ao longo da série de caracteres alfabéticos que caracterizam a nossa leitura ocidental, eu estou me movimentando ao longo do texto. E se eu não tenho uma sincronia, uma organização temporal correta, eu vou me atrapalhar ao percorrer aos olhos pela leitura, e isso depois a gente vai ver no exame, quando nós usamos um eye tracker, você vê essa desorganização da movimentação da pessoa ao longo do texto, e é o componente que está em xeque. E quando o oftalmologista não entende esse componente da visão, sempre digo que eu compreendo, porque na minha evolução de compreensão desse processo, ao longo dos anos, eu fui migrando, eu fui elevando o meu conhecimento de pouco a pouco, e quando eu esbarrava nesses paradigmas de ter que incorporar ao meu conceito de visão espacial, visão de Snellen, também um conceito temporal, eu dizia, não, isso não existe, isso não pode ser. Por que não existe? Porque eu não aprendi isso na escola. Os fundamentos da oftalmologia não incluem, os fundamentos da oftalmologia não incluem o conceito da visão magnocelular e do conceito do temporal. Daí a dificuldade que nós, oftalmologistas, temos em compreender síndrome de Irlen, porque ela agrega esta complexidade da sincronia temporal. Quer dizer, eu tenho espaço,
e eu tenho tempo. Ao me deslocar no espaço, eu tenho que fazer numa cadência de tempo organizada, senão eu perco a sincronia, a coordenação da minha movimentação. Né, Márcia? Exatamente. E é muito interessante que esse tipo de dificuldade não tem relação nenhuma com a nossa capacidade cognitiva. Não tem nada a ver com a inteligência do indivíduo. Mas é como se nós trabalhássemos com um nível de informação subotimizado. Então ele acaba impactando de uma maneira muito, muito importante tudo que a gente faz. Então ele atrapalha as atividades do dia a dia. Então ele atrapalha, por exemplo, o nosso nível de atenção prolongado, trabalhando, digitando, em qualquer tipo de atividade, atividade esportiva, o nível de atenção durante uma aula. Então vai afetando porque a extração está dificultada. E isso, apesar de não a pessoa ser uma pessoa inteligente, muitas vezes ela acaba sendo mal interpretada. Se é uma criança, ela às vezes pela dificuldade de sustentar a atenção em condições absolutamente desconfortáveis, pelo nível de iluminação, de ofuscamento que ela tem, olhando para um texto, olhando para o quadro, tendo de observar e fazer uma integração sensorial entre o que ela está da parte atencional, com a parte auditiva, com a parte visual, com a parte motora, anotando ali, ela muitas vezes passa por uma criança desmotivada, ela não presta atenção, ela não gosta de estudar, ela não quer copiar, e na verdade não é nada disso. O impacto é muito grande e ele vai afetando várias áreas. Então isso é uma preocupação que eu gosto de deixar muito claro para a maioria dos meus pacientes, porque na população em geral, a incidência é em torno de 17%. É muita gente. Nossas teses, né, de mestrado e aqui na escola pública mostram. Na escola pública, a incidência chega a 17%, 18% de crianças de escola pública aqui em Belo Horizonte. Foram feitos estudos locais e estudos internacionais. E isso é uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, porque se essa pessoa ainda tiver alguma comorbidade, por exemplo, suponhamos que ela tenha, por exemplo, um déficit de atenção. Isso para ela, o peso ainda é maior. Se ela tem uma dislexia, ela teria então essa comorbidade que por si já afetaria a leitura dela, mais a dificuldade visual da extração visual. Inclusive nós temos estudos feitos em outros locais do Brasil, muito interessantes, publicados já internacionalmente, mostrando a relação, quando existe uma alteração no processamento auditivo, a chance de ter também no visual associado é muito grande, porque pega justamente o processamento temporal nos dois sistemas. O auditivo e visual estão muito integrados, né? Extremamente. São dois sentidos que eles crescem juntos, né? Eles crescem juntos. E tem também os pacientes que a gente observa com essas dificuldades, porque o que a gente estuda, a forma como a gente aborda esses pacientes é multidisciplinar, e nós temos muitos exames que vão levar em consideração outros aspectos, não é só quanto de letrinhas que é a acuidade visual, é como se enxerga, a facilidade que se tem, a oculomotricidade, se ela está satisfatória, se ela está à altura daquele desempenho que é preciso ter, porque a progressão escolar, a progressão acadêmica, as pessoas em fase de estudo para concurso e tudo, aí nesses momentos, muitas vezes, é que a gente vê o tanto que há um prejuízo, porque a pessoa estuda, ela é capaz, mas ela não consegue, às vezes, mal lembrar aquilo que acabou de fazer. E então, nesse ponto, a gente tem outros exames que são importantíssimos. Mas eu queria chamar a atenção também, outro tipo de público que a gente tem observado isso, né, Ricardo? Que são, por exemplo, as pessoas que têm uma sensibilidade particularmente intensa aos estímulos sensoriais, como são, por exemplo, os próprios autistas, né? E os pacientes que têm traumatismo craniano. Você podia falar um pouquinho sobre isso, que eu sei que é um assunto que você também gosta. Adoro. Vou deixar ele falar um pouquinho, gente. Vocês conhecem o doutor Ricardo? Não para de falar, então... Mas esse é o tema que me fascina nesse momento, é compreender que para você ver, você tem que movimentar os olhos. E você faz isso numa média de 3 a 4 vezes por segundo. E você tem que fazer isso de uma maneira organizada, mas também sustentada. Falamos de déficit de atenção. Os nossos pacientes em causa aqui, que nós estamos falando sobre eles,
eles têm a dificuldade em sustentar um olhar de uma forma estável. Isso significa que, na maioria das vezes, quando eles olham para um objeto, essa pessoa em condições normais se comporta como nós, normais, que não temos um problema, estivéssemos lendo um texto com um carro em movimento. Os olhos não param naquele ponto que você quer, e daí vem a náusea, vem toda essa dificuldade. Mas eu gostaria de falar também, Márcia, e talvez hoje não caiba esse tema, mas hoje me fascina muito o estudo da fotofobia, né? Você falou em hipersensibilidade sensorial, aí nós temos a luz e nós temos a cefaleia, a enxaqueca, a dor de cabeça. Isso, muito importante, que super são importante. enquadradas no nosso caso, e um grande número de pacientes hoje, a gente tem conseguido ajudar com fotofobia. A incidência é mais de 90% dos casos, é muito. É uma das coisas mais gratificantes que eu tenho como médica atendendo, e é uma preocupação que eu tenho justamente porque, apesar de não ser exatamente a área oftalmológica, porque nós consideramos que a cefaleia justamente está relacionada à astenopia, a um problema não corrigido, né? E se a gente excluir essas causas, nós mandamos o paciente, às vezes, para um outro profissional, né? Porque é ele que vai, o cefaliatra, que vai avaliar. Mas o que é surpreendente nos nossos casos é que essa cefaleia associada a um distúrbio neurovisual, ela está associada a uma progressão, ao esforço prolongado visual. E acontece muitas vezes em crianças. E essas crianças, então, começam a ter tratamentos para enxaqueca, para cefaleias, e eles vão, a gente sabe que isso é um problema, porque eles vão aumentando o tipo de medicação usada, já que, com o aumento da demanda escolar, a incidência e a intensidade aumenta ainda mais. E com isso nós temos cada vez mais um agravamento justamente desse problema de dor e remédio, e mais remédio, e mais remédio, e muitas vezes isso pode levar a prejuízo, como a gente sabe, a médio e longo prazo, né? Às vezes eu atendo jovens aqui de 19, 20 anos que se tratam de enxaqueca há 8, 9 anos já. Imagine a gente calcular isso aí a médio e longo prazo, o que faria em termos de metabolismo, né? E uma outra, só mais uma coisa que deixa eu falar. Nós dois aqui somos muito realmente entusiasmados, porque é fantástico, mas a cefaleia, ela está relacionada a um esforço visual prolongado. E isso é muito importante, porque o que os pacientes precisam é de neutralizar essa dificuldade que eles têm. Você vai falar um pouquinho do tratamento? Bom, eu não posso deixar de falar, Márcia, que enxaqueca e cefaleia é a condição mais inabilitante no mundo hoje. A estatística americana mostra que são cerca de 20 milhões, quase 10% da população, ela perde dias de trabalho e usa uma medicação extremamente pesada que também inabilita, quer dizer, eu posso cuidar da dor, mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo exercer a minha função normal. O que eu queria chamar a atenção é que a literatura atual, agora, de 2019, 2020, já consegue demonstrar que o estímulo específico desse terceiro fotorreceptor, que ainda não é muito divulgado, apesar de são 18 anos da sua descrição, ele nem entrou. Você é uma das poucas professoras que fala desse fotorreceptor, né? Quer dizer, a retina tem um terceiro fotorreceptor, e isso devia estar no conhecimento corrente da prática clínica. Mas o estímulo seletivo desse fotorreceptor, ele é estimulado por um comprimento específico de onda que está numa faixa de 360 a 390 nanômetros, ele é doloroso. Ou seja, hoje nós sabemos que a fotofobia e a enxaqueca, não vou dizer que ela esteja única e exclusivamente relacionada com o estímulo desse fotorreceptor, mas certamente esse fotorreceptor está incluído na maioria dos casos de cefaleia e enxaqueca. Ou seja, a fisiopatologia da cefaleia, até então desconhecida, e nós podemos dizer que nós não... Isso está no Journal da Associação Médica Americana agora, de 2019, é desconhecida a etiopatogenia. Eu acho que nós estamos próximos de dizer que era, e também é dito que não tem tratamento, e nós hoje estamos afirmando.
tem tratamento e o tratamento é visual e não se limita apenas ao tratamento farmacológico, ou seja, na ingestão de analgésicos e muitas vezes analgésicos pesados, com sérios efeitos colaterais, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes nossa é você poder atender esse paciente e a gente diz que hoje você tem aí um resultado positivo na capacidade de mitigar ou tratar definitivamente esses sintomas em basicamente 80% dos casos. Certamente. Isso está em publicação que vai sair agora. Isso. E é muito gratificante também, porque a prescrição, a nossa intervenção terapêutica, ela é sempre feita baseada em resultados de exames, de um protocolo médico, um protocolo oftalmológico e multidisciplinar. E então a indicação é feita baseada em dados objetivos de que vai haver uma melhora, há dados objetivos de uma alteração, inclusive imediata, já se observa alterações na oculomotricidade, que vão repercutir na fluência de leitura, vão repercutir na compreensão, no conforto visual, inclusive também na neutralização daquelas distorções que muitos relatam a leitura, mais de 90% dos casos. Existe sempre uma relação com distorções visoperceptuais na leitura e elas são neutralizadas. E isso é muito também acompanhado pelas nossas screeners, as profissionais que foram certificadas, elas foram preparadas para exercer esse trabalho espetacular, que é o trabalho de rastreamento para os casos de suspeita dessa disfunção neurovisual. Porque graças a esse trabalho que elas fazem, e já são hoje mais de 6.000 pessoas credenciadas, que foram treinadas pela Fundação Hospital de Olhos, no Brasil inteiro, gente. Eu tenho, assim, tinha vontade de dar um alô aí, porque tem uma pedagoga, uma psicopedagoga, na Ilha do Marajó. Eu tenho, assim, a honra em Manaus e no Rio Grande do Sul, em todos os estados do Brasil, inclusive até em acampamento de sem terra, nós temos profissionais aí usando as intervenções e ajudando nesse resgate aí que a gente tem, principalmente de leitura, porque hoje leitura é tudo, né? Hoje não tem como. Eu quero agregar um comentário. Você está fazendo um comentário sobre os screeners. Para mim, elas fazem um trabalho admirável, porque a maioria delas, o curso aqui dura uma semana. Elas ficam conosco aqui, são 4 dias, mas tem entre o ir e o vir, é basicamente uma semana. A gente sabe que é oneroso e sacrifício para muitas delas, mas vejam bem, a neurociência da visão é ainda criança na clínica oftalmológica. Nós estamos começando agora a levar para a oftalmologia uma parte da visão que vai além da refração, da refratometria. É um mundo novo, é um mundo difícil ainda para você entrar. Ele exige todo um conhecimento de neurociência que não é muito... é limitante, é como álgebra para engenheiro. Se você não souber, você não passa para frente. Pois muito bem. O que eu quero dizer é que a screener tem um tempo de conversa, de pesquisa, de anamnese com esse paciente que normalmente nós médicos não temos, né? Você tem porque você está numa clínica especializada, você gasta 2 horas numa consulta, mas normalmente nós médicos, nosso tempo é limitado, nós, exceto o psiquiatra, nós não passamos mais do que 15 minutos, e em 15 minutos às vezes você não extrai a história. Verdade, e a screener é que vai lá, identifica o paciente, consegue, ela sabe lidar com grande parte dos casos que depende de aconselhamento, né? Acho que a homenagem que você está querendo fazer, eu quero me somar a você nessa homenagem às nossas queridas screeners em todo o Brasil. Agradecer muito esse trabalho, essa parceria fundamental, porque só a gente mesmo, vocês, né, e a gente aqui, e essas famílias que acompanham essa luta que é para um menino que aparentemente é esperto, inteligente, e que na hora da leitura ele trava, na hora de estudar a gente apostaria tudo nele e ele não consegue ter um desempenho à altura da capacidade que a gente vê em todas, aposta tudo naquela criança e ela não começa a ficar com alterações, e isso é doloroso, porque numa família, eu vejo isso muito dentro do consultório,
que eu vejo o impacto que isso traz para os pais, né? Aquela dificuldade, às vezes para os irmãos, que acabam ficando, às vezes, em segundo plano, em função daquele que demanda mais atenção. O esforço que a família faz de resgate com vários profissionais. E é muito bom quando eles chegam aqui, eles falam, doutora, que bom que eu cheguei aqui, porque eu andava à busca de tantas opções que ainda não tinham se concretizado com uma resposta dos nossos pacientes. Então, isso é um trabalho feito pela screener, pela família. Eu tenho hoje, felizmente, graças a esse trabalho de divulgação, muitas famílias que nos procuram diretamente. Elas entram na internet, veem os trabalhos publicados, tem o ResearchGate nosso, que tem muitos trabalhos lá, tem uma equipe maravilhosa que trabalha conosco, de pesquisadores e grandes profissionais também envolvidos, e esse trabalho serve de substrato para que eles procurem, eles perguntem a mais, e isso é importante porque graças a todo esse trabalho, essas pessoas têm hoje recebido os devidos ajustes laborais, que é importante, os ajustes na hora de um Enem, porque o que eles precisam não é uma prova mais fácil. Eles precisam de tempo, porque o esforço visual prolongado para eles custa muito mais caro do que para uma outra pessoa. Você fala para quem não tem tratamento, porque normalmente quando ela recebe tratamento, isso aí é equalizado. Isso é equalizado. Essa pessoa passa a ler de uma maneira Passa a ler de outra maneira. Mas isso é que é importante, porque há um resgate de autoestima, de cidadania, de trabalho, de qualidade de vida, de vontade de sair. A criança, muitas vezes, ela começa a ficar reclusa, porque questões de autoestima, ela desiste de estudar, ela não faz aquele curso de pós-graduação, às vezes a jovem que queria. E hoje eu tenho assim muito orgulho, né? Inclusive às vezes eu vou até em formatura de pacientes meus, 8, 10, 12 anos, que hoje estão formando aí. Até né? em curso superior, em curso superior, medicina, né? Em curso superior, em medicina veterinária, em cursos assim de medicina mesmo, em várias especialidades, em psicólogos que eles querem se dedicar a isso depois. Então, assim, para nós, acho que é das coisas mais gratificantes que nós fizemos com médicos. Isso, trabalho. Todos os dias, eu sempre que a gente volta do hospital, eu pergunto para a Márcia, me conte um caso do dia, porque esses casos que a gente ouve da criança que estava lá prejudicada, não desenvolvia, e aí você faz o exame, você prescreve o tratamento, e aí o pai vê o desempenho da criança depois do tratamento, e não raro você tem choro no consultório. Não, é muito emocionante. É muito gostoso. Essa acho que é a compensação que a gente tem de você ver ali na prática o resultado objetivo do trabalho e da atenção dispensada. Né? Então, neutralizar esse desconforto é crítico. Por isso que é todo esse esforço de conscientizar o que é a síndrome de Irlen. Porque hoje, e nós estamos vendo agora, justamente agora com essa pandemia, estamos todos em casa, que o céu está mais azul, que os pássaros estão voltando mais, que há uma despoluição. E com isso tem impactado no mundo. E vocês imaginem que nós vivemos num ambiente altamente poluído visualmente. Não só pelo nível de estímulo visual, como também pela luminância, que, como você estava colocando aqui do terceiro receptor, é uma luminância que muitas vezes é extremamente nociva para as condições do corpo humano, para as condições de um cérebro que está se desenvolvendo há milhares de anos, para um mundo que não é mais aquele que ele está adaptado, com luminância. E essa luminância alterada, esse nível que a gente tem hoje de LEDs, etc., que não leva em consideração o que é a homeostase humana, tem trazido sérios prejuízos na capacidade de sono, de memória, como a gente vê. O próprio sono REM, o excesso de exposição a ambientes digitais, tablet, etc., está impactando na qualidade de sono das crianças, o horário de sono, essas sonolências no meio da tarde, que é um período que nós devíamos estar sob o cortisol e atentos, mantendo uma atenção e uma produtividade maior. Né? É importante que isso seja conscientizado também. Esse ponto é importante porque, fazendo um pequeno histórico, o dia começou a invadir a noite há 128 anos, quando foi desenvolvida a iluminação elétrica. Desde então, o dia está sempre roubando um pedaço da noite e a noite está diminuindo ao longo dos anos.
Mas a iluminação antiga, a iluminação térmica, ela era parecida com a luz natural, à qual os nossos olhos estão habituados. Nesses últimos 10 anos, nós tivemos o desenvolvimento do LED, que é uma iluminação artificial que não reproduz a luz natural. Ou seja, nesses 4 bilhões de anos de evolução, a luz natural está sendo substituída por uma luz artificial que é diferente. E a grande causadora de grande parte dos sintomas hoje tem sido o LED, e por LED entenda não apenas a luz que você coloca em casa, mas também a tela do computador, a tela do telefone celular, que produzem um comprimento de onda que é nocivo à nossa visão. Daí tantos artigos que vocês vêm falando, tome cuidado com a televisão, com a tela do computador e principalmente com a iluminação de LED, que não é tolerada pela maioria dos pacientes de síndrome de Irlen. Eles têm uma especial aversão a essa iluminação. Verdade, né? Isso é um ponto muito importante. Nós temos... Nós temos Bárbara querendo entrar, nossa convidada aqui. Nós vamos agora convidar a entrada da Bárbara. Bárbara Andrade, screener, que se dedica a essa área, né, que a gente gostaria muito de compartilhar com você aqui, te escutar, Bárbara. Ei, Bárbara. Olha, você já veio de óculos apropriado? Tá linda, Bárbara. E aí, Bárbara? E aí, gente, como é que vocês estão? Tô amando a live. Tá pra galera, vocês estão me ouvindo bem, gente? Estamos ouvindo muito bem. Um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto, Bárbara. Fale um pouquinho mais alto. Estou aqui com a minha blusinha Irlen. Irlen existe sim. Bom, deixa eu me apresentar para o pessoal. Meu nome é Bárbara Andrade, eu sou psicóloga, sou screener e paciente, né? Como vocês puderam ver, esse é um dos filtros, que é assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi chegar até o H-Olis, né? E usar filtros só sucesso, só conquistas, né, ao longo do tempo. E a gente separou algumas perguntas, né, doutor Ricardo, doutora Márcia? São as coisas que, como paciente, são perguntas que eu ouço com muita frequência, assim. As pessoas têm muita curiosidade, né? Principalmente meus óculos são escuros. As pessoas ficam perguntando se eu uso à noite, né? Se eu enxergo bem à noite, se eu consigo sair com ele à noite. Falo, você sai à noite, não fica escuro, você não tropeça na rua. Não, eu consigo ver... Isso é que é curioso. Conta pra gente. Isso é o que é curioso, porque um óculos escuro como esse, para qualquer pessoa, você não enxerga nada. Mas para você, esse filtro é feito para você, ele não te prejudica nada. Você vê normal, como se você estivesse em condições normais, né? Isso é que é legal, né? Exatamente. Tanto que às vezes eu tô no curso, as pessoas ficam assim, mas Bárbara, você não tá vendo escuro, não tá te incomodando, e eu esqueço que eu tô com óculos, porque como se fosse um óculos normal, transparente. Eu vejo assim, tranquilamente, saio à noite, tranquilamente consigo, né? Até fazer farol de carro, sem os óculos incomoda muito, né? As luzes externas, assim, não tem problema nenhum. Na hora de fazer a seleção dos filtros, a gente consegue, né? A gente escolhe o que é mais confortável pra gente. Então, o paciente define, né? Nem todo mundo vai ser escuro. Mas o paciente define o que é mais confortável para ele, assim como o exame oftalmológico, a gente escolhe qual é o melhor grau, né? A gente escolhe bem, bem, tranquilamente. Qual é a próxima pergunta? Enxergo bem. As pessoas, às vezes, o meu não, mas assim, de outros Irlens que eu percebo, eles ficam muito na curiosidade se os óculos coloridos, né, quem tem os filtros azuis, amarelos, enfim, se são aqueles mesmos óculos que estão na moda hoje em dia, né, que são aqueles coloridos. Mas eu acho que essa seria melhor vocês responderem, né? Pois Bárbara, essa é uma coisa, até dizer que um filtro espectral é uma lente colorida, está errado. Todo filtro espectral, ou seja, todo filtro
que seletivamente deixa passar alguns comprimentos de onda e bloqueia outros, ele necessariamente produz cor. Isso é correto. Mas nem toda lente colorida é um filtro espectral. Cientificamente, a gente chama de um filtro limpo ou um filtro sujo. Um filtro limpo é um filtro que é específico para bloquear determinados comprimentos de onda. Fazendo o nosso público entender, quando nós examinamos um paciente de Early, esse é o seu caso, nós conseguimos identificar aqueles comprimentos de onda que, por alguma razão, eles são ruins para você, eles são nefastos, eles produzem um desconforto e, frequentemente, uma desorganização do seu processamento visual. Por que isso acontece? Porque alguns comprimentos de onda, ao serem transformados de energia física, energia eletromagnética que está disponível no ambiente, e nesse espectro ele é visível, ele é convertido de uma forma corrompida quando ele é transformado em sinal neural. O que o filtro faz aí é pegar e bloquear especificamente esses comprimentos de onda para que você não sinta mais esse incômodo. Esse é que é o papel do filtro espectral, é como eliminar aquilo que te faz mal. Então, no caso, toda lente colorida, todo filtro é uma lente colorida, mas nem toda lente colorida é um filtro espectral, embora na aparência possa ser. Sim. Débora, quer dizer, eu queria, a Bárbara, estou vendo aqui uma mensagem aqui que vier. Me conta uma coisa, à noite você usa normalmente, né? Você deixou isso claro para todo mundo? Sim. Até na hora de dormir. Sim, eu só tiro ele, eu costumo dizer que só tiro para tomar banho e dormir, mas se pudesse dormir com ele, eu também dormia. Outro dia uma mãe me falou isso, ela falou assim, doutora, eu espero ele dormir, vou lá e tiro, porque ele não quer tirar nem para deitar. Outra coisa, me conta do seu lado emocional, você acha que isso te ajuda também? Como é que é para você usar? Assim, do ponto de vista do conforto e tudo. Nossa, me conta. Dá muita diferença, porque a gente aumenta a autoestima, né? Eu sou filha de bibliotecária, então eu não conseguia ler mais de 5 minutos, não fazia uma leitura acima de 5 minutos. Então, quando eu cheguei a 1 hora, 2 horas, eu parava só porque eu queria parar, acabou o livro. Bom demais, né? É uma autoestima muito grande. Assim, eu não dava conta do PowerPoint da faculdade. Eu morava com outras meninas da faculdade e eu via elas ali 2 horas na frente do computador o dia todo e eu não aguentava ficar mais 5 minutos. Em 15 minutos eu estava morta. Então, assim, eu me sentia fraca, eu me sentia burra, assim, muitas vezes, quando eu não dava conta de terminar uma prova, porque estava super cansada de já ter estudado a semana toda para a prova, e no dia não dar conta nem de escrever meu nome do cabeçalho, eu, assim, me sentia super incapaz. Então, emocionalmente era muito desgastante, era muito difícil ter que explicar para minha mãe que uma matéria, sei lá, que eu tinha estudado a semana toda, eu não tirei uma nota suficiente. E aí, psicologia tem muita demanda, né? Tem muito texto, exige um volume de conhecimento muito grande, né? Sim. Muito abrangente, muita leitura. Mas, assim, psicologia agora, né? 5 anos. Mas e a época do ensino médio, a época do Enem, eu não dava conta, eu saía chorando da prova. Eu não queria voltar para o segundo dia, porque era impossível para mim. E hoje em dia eu fico o dia todo no computador, se precisar ler, se precisar estudar. O TCC eu dei conta dos filtros, né? Então, assim, quando eu consegui dar conta de um TCC, foi assim, incrível. E entregar um TCC pronto, que eu achei que eu nunca ia dar conta. Eu falava assim, gente, eu vou fazer a faculdade, quando tiver o TCC eu não vou conseguir, não vou formar. Assim, é uma sensação de impotência, né, Bárbara? Que é a pior das sensações, né? É a impotência. Você quer, mas não consegue, né? Sim, agora me veio uma lembrança aqui de uma professora, ela é professora da USP, e ela não conseguiu acabar o doutorado dela por exaustão. Ela não conseguiu defender o doutorado, sabe? Aí ela veio, fez o filtro e falou, olha, por favor, agora você vai lá e me manda uma cópia desse, quero um doutorado, você já imaginou? Ela falou, não aguento mais. O estresse visual eu não aguento mais.
E você vê, não é condição. Eu gosto de falar isso muito para as pessoas saberem. Não tem nada a ver com a sua capacidade cognitiva, né? É o cansaço sabotador, né? É assim, quando você não sabe do diagnóstico, parece que você é burro, que você não tem interesse, e as pessoas de fora, é difícil explicar para as pessoas. A gente tem vontade de sair correndo, tacar tudo pro alto, porque é um cansaço muito grande. E quando as conquistas vão chegando, né, perguntas de vocês, o lado emocional é outra, a autoestima é outra. Você sente que pode dominar o mundo. Yes, I can, né? Que Isso. bom. Super. E ninguém mais vai te segurar, porque se você deu conta sem os filtros, com os filtros, você sente que nada mais te segura, nada te impede de Que bom. progredir. É muito gostoso, eu me deleito, quer dizer, eu não vejo os pacientes, então, Márcia que veio, eu estava dizendo há pouco tempo, não sei se você ouviu, mas o que eu mais gosto é perguntar para ela, me conte uma história, pelo menos uma história, sabe? Para que eu possa saborear com ela esse prazer enorme que todos nós profissionais da saúde sentimos quando a gente ajuda alguém do outro lado e uma ajuda que é transformadora. É mudança de vida, como você colocou. Eu era uma, virei outra, né? Como se fosse super. O que mais que você tem aí, Bárbara? Como screener também, eu estou fazendo diagnóstico de muitas crianças, até por conta da psicologia, né? Legal. E é incrível você ver uma criança te abraçar, tia, faz esse teste comigo todo dia para minha mãe saber que eu não sou burro. Que delícia, que delícia. É incrível. E a outra pergunta que a gente separou aqui foi se os filtros são da mesma cor da overlay, né? Vocês vão saber explicar melhor, mas em geral, pelo que eu percebo, né? Tanto que a minha overlay... Bárbara, nós combinamos que nós íamos limitar essa apresentação a uma hora, mas tem tanta gente, entrou tanta pergunta, que nós estamos sendo solicitados aqui a repetir isso talvez na próxima semana. Eu vou ver com o meu pessoal se a gente podia repetir essa live no mesmo horário, na semana próxima, e aí a gente pegava essas perguntas, inclusive te ouvir também um pouco mais desse trabalho maravilhoso que você está fazendo aí, e nós nos sentimos coautores do seu trabalho, porque a gente acompanha todos os nossos clínicos, apoiamos todos vocês, né, Bárbara? Então, nós estamos pensando aqui em fazer repetir para responder a um grande número de perguntas e fazer isso para a gente respeitar o compromisso que nós assumimos de fazer isso em uma hora. Agora, tá certo? Agora eu acho essa pergunta importante, sabe, que a Bárbara fez? Muito. Bárbara, normalmente, é muito raro o filtro, a diferença do filtro para o overlay. O overlay, ele tem uma questão de reflexo, tá? É o reflexo do papel no paciente, na leitura. Então, quando você coloca o overlay, você neutraliza esse reflexo. Então, é a luz que reflete do overlay para os seus olhos. O filtro, como o nome está falando, deixa passar tudo. Só uma partezinha do espectro, que seria hipersensibilizante, como se você tivesse uma alergia e a gente removesse aquele fator alérgico da sua dieta, por exemplo, a gente faz isso com filtro em termos neurológicos, que a gente chama de filtro espectral. Então, só essa partezinha é que deixa de entrar e para dentro do seu processamento, como parte de informação neurovisual sua. Então, é completamente diferente. É muito raro a gente ter a concordância assim, da cor do overlay se é a cor do filtro. Geralmente não é a mesma, sabe? Isso é até interessante, porque eu tenho muita criança que morre de medo do filtro ser cor-de-rosa, ser de outra cor, etc. Quando porque homem, né? Quando é o homem, né? Sabe? Eu falar, mas não. Na hora do teste, justamente porque vocês são muito bem treinados, a gente vê que a pessoa vai ficando tão envolvida, ela toma aquele susto, né, que ela olha e descobre que ela deixou de ver, com a distorção não existiu mais, a letra parou. Você já deve ter visto isso, não viu? Acontecer? E a criança, às vezes, ela até assusta, fala, ficou... E aí ela
aí que ela tem a sensação que podia ter sido de outro modo sempre, né? Ela nunca soube que ela via de uma forma que não era satisfatória, porque o jeito que ela via foi sempre aquele. Então, o overlay faz essa diferença só na leitura. E o filtro te ajuda em tudo, para dirigir, para copiar, para as atividades do dia a dia. Então, o filtro é muito mais, digamos assim, abrangente e poderoso, tá? do que o overlay que a gente usa na leitura. Mas o overlay é muito útil também, porque ele vai ajudar justamente para a criança ser alfabetizada, para você poder, como psicólogo ou psicopedagoga, já atuar, ou fonoaudióloga, atuar naquele processo de associação visão-linguagem, para a gente conseguir fazer uma leitura satisfatória. Mas, né? tem uma pergunta aqui, talvez seja importante, perguntando se o hospital está atendendo, se a neurovisão está atendendo. Sim, nós estamos atendendo. Nós estamos atendendo, sim. Nós já começamos, a semana passada, a atender os pacientes, com todos os devidos cuidados sanitários que o momento exige, mas nós estamos, assim, com distanciamento, com os cuidados sanitários, usando máscara, etc. Mas a equipe já está totalmente em atividade. Nós já estamos atendendo normalmente, sim, tá? Então, os pacientes estão voltando, a gente já está matando a saudade deles, os novos casos vindo, mas, acima de tudo, eu queria deixar aqui, registrado, o tanto que esse trabalho é bom, né, Bárbara, pra gente, né? Tanto você como eu aqui, como é gratificante esse trabalho. Eu atendi, né, muita criança, eu fico assim, emotiva. Atendi, assim, muitas colegas minhas da faculdade, muitas amigas estão até assistindo, mas, assim, quando é com criança, toca de um jeito, de virar tia, mas a formiguinha não tá mais andando. Por que isso? Né? Explica pra minha mãe que eu não era burro. Eu fico muito emocionada. Isso me faz lembrar de uma criança que ela parou, as formiguinhas pararam, sabe? E ela leu, e começou a ler, como ela nunca tinha lido, ela parou assim, olhou para a mãe e falou assim, aí, mamãe, você vai pedir desculpa para mim? Sabe? Porque você me batia, mamãe, olha só, entendeu? Porque você me batia, mamãe. Porque a gente vê que a criança é inteligente e não consegue desenvolver, você acha que é malandragem, né? E acaba dando umas chineladas. E a criança, eu lembro desse, não vou esquecer esse caso, que ela pediu na minha frente, sabe? Mãe, sabe? Me pede desculpa, mãe, você viu que não era minha culpa, sabe? Foi muito... É bom demais, né, Bárbara? É muito gratificante. É muito. Tá bom. Eu imagino que para vocês, né, seja mais. Nossa, não, eu acho que é igual. Você, como psicóloga, você tem um olhar para emocional muito grande. Você, como também, com esse lado da educação, também tem acolhimento. A gente, como médico, também tem. Mas, assim, o que eu vejo, assistente social, o pessoal da PAI, que resgata tanta criança e faz um trabalho maravilhoso com essas crianças e tudo, é uma coisa fora de série, né? Bárbara, um grande abraço. Obrigada aí pela participação. Na semana que vem, a gente vai tentar voltar no mesmo horário, tá? Valeu. Eu queria mandar um abraço para a Bárbara, né? Porque ela mesma... Bárbara, ela sarou? Como é que ela está? Ela está bem, está assistindo aí, mas, né, que ela falou, não, amiga, vai você... Eu não estou bem, então, assim, preciso mandar, porque o projeto também começou um pouco de uma conversa com ela, então não tem como sair sem dar um abraço, um beijo para ela. Sem dúvida. Ela é grande Bárbara, muito dinâmica. Bárbara Assis, meu abraço muito carinhoso. Você sabe o tanto que a gente gosta de você, viu? Um grande abraço, obrigado por essa parceria maravilhosa. Obrigada, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela participação de todos. Obrigada, boa noite. Espero que tenha sido útil, gente. Um abraço. Tchauzão.